O Helder, tá rolando aí o julgamento dos presos ali do 8 de janeiro, né? Começou o julgamento e tal. E tem pérolas já. Tem pérolas que a gente pode mostrar aqui, não pode? Pode, claro, devemos. Então, coisas muito boas. Defesa compara ex-assessor de Bolsonaro a Jesus e pede ao STF rejeição de denúncia por trama do golpe. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o advogado e ex-desembargador Sebastião Coelho afirmou aos ministros da primeira turma do STF que o ex-assessor de assuntos internacionais Jair Bolsonaro, Felipe Martins, é um garoto brilhante e que não há justa causa para torná-lo réu pela trama golpista. Comparou Jesus, o Felipe G. Martins Sorocabano, cara. Caralho. Puta que pariu, brother. Não, quando você acha que não dá para piorar, sempre piora, né? Aliás, é um lema no Brasil é esse, né? Sempre pode piorar, né? Sempre piora, cara. Vamos ver aqui o advogado ex-desembargador Sebastião Coelho falando do Felipe G. Martins, o Sorocabano. Nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. Opa! O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal, hoje, dê ouvidos à sua defesa e que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Eu peço, senhores ministros, a rejeição da denúncia. Felipe Martins só está nesse processo por um único fato de ser o assessor internacional do presidente Bolsonaro. Nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. E o Felipe G. Martins está acompanhando o próprio julgamento, né? Ele apareceu, né? Apareceu, o Felipe G. Martins está ali, ó. O julgamento que está acontecendo aqui, né? O STF lacra celulares de jornalistas e advogados em julgamento do golpe. A primeira turma do STF analisa a denúncia do PGR contra o chamado Núcleo 2 agora, acusado de gerenciar tentativa de golpe de Estado. O que está acontecendo é o seguinte: o STF recolheu e lacrou os celulares de todo mundo que está aqui no julgamento da denúncia da PGR contra mais um grupo de acusados de tentativa de golpe de Estado. Agora é a segunda divisão. É a segunda divisão aí dos golpistas, tá? Mas é muito mais importante do que aqueles que estão presos lá no 8 de janeiro, as velhinhas com as suas bíblias embaixo do braço. Muito mais. Muito mais importantes, estratégicos e entusiastas do golpe. Ao chegar à entrada da primeira turma da corte, todos, incluindo jornalistas, advogados e assessores, foram avisados que não poderiam ter acesso ao telefone durante o julgamento. Existe uma decisão de Moraes acerca de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, de que ele não pode ser filmado, embora a cautelar de Martins preveja que ele só seja preso se gravar vídeos de formas deliberadas. O STF decidiu proibir todos de usar celulares. A primeira turma analisa a denúncia contra o chamado Núcleo 2, formado por 6 integrantes, né, entre os quais ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, acusado de gerenciar ações para um possível golpe de Estado. Uma das acusações da PGR nesse caso é que os integrantes do Núcleo 2 usaram a máquina pública, como a Polícia Rodoviária Federal, para dificultar o acesso de eleitores aos locais de votação no segundo turno das eleições de 2022, especialmente na região Nordeste, maior reduto eleitoral de Lula, enquanto, então, o concorrente de Jair Bolsonaro na disputa presidencial. Quem integra o Núcleo 2, Helder Barbalho, é o Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, Fernando Souza Oliveira, ex-secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do DF, Felipe Garcias Martins Pereira, o Felipe G. Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Marcelo Costa, Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército, ex-assessor de Bolsonaro, Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-subsecretária da Segurança Pública do Distrito Federal, e Mário Fernandes, general da Reserva do Exército e Kids Preto. Todos foram denunciados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio
tombado e concurso material, Helder Maldonado. Eu não sei falar deterioração. Deterioração. É isso aí, deterioração. E Bez, os advogados, os golpistas, fizeram ainda citações bíblicas na defesa dos acusados, aproveitando aí, né? Aproveitando a época da oitava de Páscoa, Pentecostes. Então, eles estavam ali fazendo citações bíblicas. E aí, o Flávio Dino, com saudade de dar aquelas lapadas na época que ele era ministro, aproveitou a deixa, voltou aí tranquilo, sossegado, descansado do feriado, já preparando as bordoadas que ele ia dar durante esse julgamento. Vamos ver aqui muitas colocações bíblicas no julgamento da segunda turma aí, a segunda divisão dos golpistas do 8 de janeiro. Senhor presidente, houve muitas alusões bíblicas de altíssima qualidade na tribuna e me lembrei agora, ouvindo o ministro Alexandre, de outra, que consta do Gênesis, das primeiras páginas, a criação do mundo. E Deus separa terra e água. E, de fato, se os julgadores estão na terra e as partes estão na água, o Ministério Público é uma península, ou seja, está ali na transição. Porque o Ministério Público, é claro, não julga, ele propõe uma tese. Então, ele está ali na fronteira, obviamente, do promotor natural e é parte, sem dúvida. Por isso tem que ter a neutralidade axiológica para valorar as provas de modo consistente e, portanto, não há, nesse momento, condições para dizer que, ao propor uma tese, o tribunal rompeu essa neutralidade técnico-científica, exatamente pela sua condição de zona de transição entre terra e água, essa condição peninsular do Ministério Público. Por isso eu acompanho o eminente relator. Tá aí. E tem também o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino debochando dos juristas de internet que opinam sem conhecimento jurídico, e a cutucada arrancou risos em quem estava presente. Vamos dar uma olhada aqui. Macetou, Helder? Macetou. Ministro Alexandre, só um brevíssimo comentário que esse esclarecimento é de enorme importância quanto à exclusão do homicídio, inclusive porque atos preparatórios de um crime podem ser atos de execução de outro, depende exatamente do itinerário. E quanto a essas fake news, etc., Vossa Excelência tem inteira razão, e acho muito mais constrangedor quando se trata de pessoas que se autodenominam juristas, que é o fenômeno contemporâneo. Eu tenho visto juristas. Aí, como eu não conheço, e sempre... Cara, quem que diz que é jurista mesmo? Quem é o Marco Doval? Quem é que fala? Não, porque eu no papel de jurista... Tem uns caras que só não tirou nem a OAB, não, porque eu sou jurista. Tem uns caras que mete essa, não tem? Eu não lembro, mas todo mundo que se formou, acho que o próprio Chupetinha já falou alguma vez isso. Desconfio da minha própria ignorância, que é uma atitude importante, eu vou pesquisar. Marçal e aí, falou. O jurista que fez o comentário não tem um único livro publicado, não tem um único título acadêmico, nunca passou no concurso público, ele é jurista de internet. Então, acho que é mais grave quando vem esses comentários, e por isso essa observação de Vossa Excelência é muito importante. Vossa Excelência não está, neste caso, julgando crimes do qual foi vítima. É muito importante esse esclarecimento, até para colaborar para os verdadeiros juristas e para os juristas de internet. Ministro Flávio, às vezes Vossa Excelência está levando jurista como se fosse o profissional do saber jurídico, que cria o saber jurídico. E, às vezes, jurista tem outras conotações. Por exemplo, quem pega dinheiro a juros ou empresta é jurista. Então, é preciso também levar com cuidado. As palavras em português são polissemânticas. Polissêmica, né? Exatamente, tem vários sentidos. E apenas para não deixar a Bíblia de fora, e quem empresta dinheiro a juros comete um pecado, né? Segundo o Antigo Testamento. Vossa Excelência é candidato a Papa. Eu percebo uma certa... tendência. Voltando. Cara, eu fico impressionado, Helder, como o Alexandre de Moraes, com tanta coisa, assim, com tantos ataques, com tanta coisa para cuidar, né, sendo o nosso escudo ali contra os golpistas,
né? Ele consegue ainda fazer piada, cara. E torcer pro Corinthians. E torcer pro Corinthians, que é mais pesado do que estar dentro desse julgamento e sendo alvo das ameaças que ele recebe. Torcer pro Corinthians é algo muito triste mesmo no momento. A gente aqui, num clima bíblico, vamos continuar no clima bíblico, o Tite inventou uma doença, meteu um atestado para não assumir e negar o Corinthians mais uma vez. Nem Pedro negou Jesus Cristo tanto quanto o Tite tem negado o Corinthians. É um vexame, é uma humilhação pra gente na semana de Páscoa receber mais essa negativa do Tite. Que só agora tá doente, né? Depois de começar a negociar, ficou doente, cara. Ficou doente do nada. Não podia ter se afastado antes. Não podia ter se afastado quando saiu do Flamengo. Um dia antes. Agora dia antes está de aceitar doente. o Corinthians. Comprou a Tessala na Praça da Sé, igual você, né? Continuando aí, né? Na parte bíblica e católica, a Praça da Sé tem uma igreja chamada Igreja da Praça da Sé, né? É bonita a Catedral igreja. da Sé. Tem um mausoléu bonito. bonito. É muito bonita mesmo. E aí, galã e galô, você quer ter uma renda extra todo mês? É claro, né? Calma, eu não vou te chamar pra jogar no jogo do Tigrinho ou apostar em alguma bet, porque aí a renda extra vai ser do dono dessas empresas, né? O que eu tô trazendo aqui é uma forma de você levantar um troco por mês, usando o celular e a internet. Eu sei que isso você tem. Não, e também você não vai ficar milionário, mas vai poder tirar seus 200, 500, 800 reais por mês investindo muito menos. Não é esquema de pirâmide, nem pegadinha. Pode apostar. Parceiros nossos como o Clayson, Desmascarando e o Thiago Santinelli já ajudaram muita gente a ganhar um troco. E para você entrar nessa, basta entrar no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário e bater um papo comigo mesmo no WhatsApp sobre essas novas formas de ganhar dinheiro no mundo atual.